Sinisterra treinou com o grupo de forma integral e participou de toda a atividade. Tem ainda sexta e sábado, mas se ele continuar nesta pegada, será relacionado. Importante, galera, estamos falando aqui sobre o Sinisterra, que o Cruzeiro aposta muito no jogador e é importante aqui a gente conscientizar a torcida que é um processo e que não existe mágica também. O Sinisterra ele precisa de muito treino, de fortalecimento muscular, tudo que o Cruzeiro vem oferecendo ao atleta. E as informações que a gente tem é que o jogador ele precisa de estar muito bem, confiante para fazer os movimentos que são característicos do jogo dele. Muita aceleração e desaceleração, né? E para isso a musculatura precisa estar em um nível muito legal. O Sinisterra, ele vai ser trabalhado para ir ganhando essa confiança, mais minutos. Então, tem todo um trabalho específico com o jogador e também no mental para que ele possa suportar as partidas e ir ganhando confiança à medida em que for atuando. É um jogador que o Jardim aposta muito, Joaquim Pinto, a diretoria do Cruzeiro, comissão técnica, de maneira geral, e o Departamento de Saúde e Performance vem trabalhando para que ele fique o mais rápido possível 100%. E todo mundo sabe que mesmo sem estar 100%, ele pode ser muito útil ao Cruzeiro. Então, o Sinisterra não tem nenhum tipo de problema porque ele quer. Quando a gente passa a falar essas coisas, né, o atleta tem muito potencial. Com quem a gente conversa, todo mundo fala sobre a qualidade técnica que é impressionante. Precisa, claro, de estar bem fisicamente e o Cruzeiro aposta todas as fichas na recuperação desse jogador. E se não for para ficar muito bem ainda neste ano, é para o ano que vem. Então, o pessoal, tá todo mundo tranquilo e trabalhando muito para deixar o atleta num ponto aí bem legal para ele desempenhar com a camisa do Cruzeiro. Sobre o Neisser Vidiarreal, hoje a gente até publicou lá no nosso centraldatoca.com.br o técnico do Vidiarreal no Sub-20 da Colômbia, ele elogiou muito o jogador, o César Torres, e ele deu a versão que o Vidiarreal, no tempo ali que ele ficou sem jogar, ele teve uma lesão, colocaram o atleta para se recuperar, não com o departamento médico principal do Milionários, esteve ameaçado de perder a Copa do Mundo Sub-20, e aí que ele conversou inclusive com o Vidiarreal, né, porque surgiu aí que ele não se apresentou ao Milionários, e segundo o Vidiarreal, para o técnico dele Sub-20, ele foi para o interior lá da Colômbia para visitar a família, né? E que não falaram quando que era para se apresentar. O técnico defendeu muito, disse que não é um garoto rebelde nem desobediente, pelo contrário, que é um jogador de equipe que tem alegria e que tá aí uma grande revelação, um ótimo nome da safra colombiana, né? Então, saiu em defesa o técnico da seleção da Colômbia Sub-20, César Torres, dando a versão sobre esse acontecimento com Neisser Vidiarreal. Em dezembro, ele estará aí em Belo Horizonte, aí a iniciar a trajetória aqui no Cruzeiro. O Cruzeiro joga no domingo diante da equipe do Palmeiras, 8h30, Allianz Parque, em São Paulo. A arbitragem para este compromisso foi definida. Rafael Klein, ele apitou pela última vez aquele jogo do Cruzeiro com o Atlético Mineiro, a partida de volta da Copa do Brasil, o jogo no Mineirão. Até achei a arbitragem dele mais ou menos, mas é um árbitro dentro dos nomes aí que estavam disponíveis, aceitável, chega a impor respeito e que faça aí um bom jogo, né? Não precisa ser protagonista, como a gente vem falando. Rafael Klein, então, do Rio Grande do Sul, pelo menos não é o Davi Lacerda, do Espírito Santo. Esse aí vai apitar o jogo do Flamengo diante do Fortaleza no sábado,
essa partida aí importante também, hein, na Série A do Campeonato Brasileiro. O Sinisterra voltou a treinar, não? Voltou. O Cruzeiro nessa semana já iniciou, né, as atividades, faltando aí 3 atividades para que o Cruzeiro possa embarcar para São Paulo para enfrentar o Palmeiras, e essa atividade, claro, as primeiras contaram com o colombiano Sinisterra. A depender da evolução dele, deve ir para o jogo, viu, Di? Deve ser opção para o banco de reservas lá no Allianz, para que possa, quem sabe, ser uma alternativa talvez para o segundo tempo, né? O Leonardo Jardim, que conta assim com o Sinisterra, é bom a gente lembrar, ele faz um trabalho específico, né, para que possa ficar 100% inteiro. O colombiano teve um ano muito difícil, aliás, o futebol inglês para ele acabou não conseguindo mostrar por conta das seguidas lesões, e já teve 2 no Cruzeiro, e agora volta depois desse edema na coxa, convivendo também na Toca da Raposa 2, mesmo com um curto período de tempo no clube, já convivendo aí com as lesões, as seguidas lesões. E é verdade que o Cruzeiro também já contratou o Sinisterra sabendo desse problema, e até por isso trabalha de uma forma especial, particular com ele, para que ele possa ficar 100% fisicamente, e aí quem sabe ser uma opção, pelo menos para essa reta final, sem contar com as dores, né? A gente via inclusive ele quando entrava, e aí eu acho que a exceção talvez só o jogo contra o Bahia, mas os jogos seguintes ele ainda arrastando, dava para ver que ele não estava bem fisicamente e sentindo claramente algum desgaste, e também essas lesões que tanto incomodaram o Sinisterra no futebol inglês. Então agora ele, a depender do que pode ser essa evolução dessas 3 próximas atividades, né? O Cruzeiro trabalhando aí, aliás, 2, né? Sexta e sábado, 2 atividades aí antes do embarque para São Paulo, o Sinisterra para ser essa opção. A gente passou ontem de outros jogadores que também voltam, né? E aí passam a fazer trabalhos específicos. O caso do Matheus Henrique, ainda num trabalho de academia, né? Ainda não no campo. O Matheus Henrique, que provavelmente não deve jogar nesse Campeonato Brasileiro mais, lembrando que ele fraturou 2 costelas, né? Volta a ser esse o problema dele, que foi também no final do ano passado, depois da decisão da Copa Sul-Americana, camisa 8 do Cruzeiro parando e perdendo o Campeonato Brasileiro. Possivelmente pode ser uma opção para a Copa do Brasil se também evoluir dessas lesões. O Fagner já no processo mais avançado de trabalho híbrido, né? Aquele sai da fisioterapia para iniciar o trabalho no campo, e aí quem sabe para as próximas rodadas, não contra o Palmeiras, já está bem em cima dessa preparação, mas talvez pode ser uma opção o jogo contra o Vitória no próximo final de semana, talvez dependendo da evolução do Fagner. E aí o restante da turma, né, a turma que cumpriu suspensão na última rodada do jogo contra o Fortaleza, aí sim, a tendência é que eles possam recuperar a condição titular. A única dúvida fica mesmo lá no ataque, a gente cansou de discutir aqui, né, se Wanderson ou se Arroio. O Arroio que deu mostras que pode brigar por essa titularidade contra o Fortaleza, deu assistência para o gol do Christian, que selou a vitória do Cruzeiro, mas aí as atividades vão definir isso. Acho que o adversário não deve pesar muito, não é uma ideia de trabalho do Leonardo Jardim, não costuma mudar a equipe pensando no adversário, aí é mais uma ideia de jogo, e aí vamos ver o que prepara o Leonardo Jardim para essa próxima rodada. É isso, alguns jogadores ficando então à disposição, reforçando principalmente as possibilidades aí, né, de uma mudança tática, de uma mudança de função e tudo mais. Ô Daniel Seabra, o que você acha que o Cruzeiro vai enfrentar diante do Palmeiras lá em São Paulo? E aí incluindo, obviamente, o jogo de hoje, né? Vai ser um Palmeiras diferente, acredito, né, que depois o Abel, da forma como ele sempre age, ele vai olhar realmente quem terá condições, né? Mas são 2 possibilidades muito importantes para o Palmeiras, né? A Libertadores e o Brasileiro, né? Mas assim, pegar o elenco do Palmeiras também muda pouco, né? Se ele falasse, vou colocar vantagem. Time reserva, beleza, time reserva disputa o Brasileiro. Então é um negócio complicado. Vai depender muito do que vai acontecer hoje no jogo contra a LDU, realmente. Se o Palmeiras consegue um placar, sei lá, ganha de 3-0, 4-0, aí fica mais ou menos tranquilo e tal. Aí eu acho que poupa pouco, sei lá, vai pro jogo e aí depois pensa lá na frente. Mas eu não vejo muito o Abel poupando muito assim, não. Ele poupa muito pontual. Ele tira um aqui, coloca o outro ali, 2, 3 jogadores no máximo. Ele não muda muito o time, não. Também porque ele tem um elenco que pode fazer isso, né? Ele permite manter sempre lá em cima, né? Sempre com a rotação alta e tal. Certamente,
qualquer time que entrar do Palmeiras vai ser um jogo complicadíssimo pro Cruzeiro. O time principal, o misto, o reserva, o que for, vai ser um jogo complicado e vai ser o jogo que tá todo mundo de olho nesse momento, né? O jogo da rodada, o jogo que tá todo mundo esperando para ver. Domingão, 8h30 da noite, no Allianz Parque, vai ser todos os olhos do Campeonato Brasileiro estarão voltados para lá. E pro Cruzeiro, claro, para mim é a cartada final. Se o Cruzeiro perde esse jogo domingo, aí eu acho que, para mim, em relação a título, já tá muito difícil. Né? É Flamengo e Palmeiras mesmo. Mas se perde domingo, aí um abraço, acho que fica só com a vaga realmente e vai disputar entre os 4 primeiros, claro. Lembrando que o Palmeiras não conta com o Piquerez, foi expulso, e o Moreno também recebeu o terceiro cartão amarelo. Então são 2 desfalques certos aí para esse jogo de domingo. É mais ou menos isso mesmo, Lélio Gustavo. Que o Cruzeiro vai ter nessa dificuldade também de enfrentar o Palmeiras por si só já é difícil, né? Mas é porque não existe uma... Tipo assim, o Palmeiras não priorizou nada, né? Ele tá firme nas duas, né? Eu acho que isso é uma diferença. Claro que tá valendo o elenco, óbvio que tá valendo o excelente treinador que o Palmeiras tem também, que é o Abel, mas não existe uma prioridade, né? Então você não vai falar assim, vai entrar com o time, não sei o quê, né? Acho que não. Bem, isso vai passar muito pelo jogo de hoje. Olha, se o Palmeiras... Bom, a gente viu o Independente Del Valle, que é o líder do campeonato equatoriano. O Atlético não tá lá, assim, às mil maravilhas. Não. O Independente Del Valle tem 1 trilhão de pontos na frente da LDU. Sabe? Mas a LDU, por outro lado, ela eliminou o Botafogo nas oitavas de final e o São Paulo nas quartas. Passou por 2 equipes brasileiras e não precisou de pênaltis. Sabe? Perdeu aqui no Brasil ou ganhou lá primeiro, agora não vou nem lembrar. Mas se eu não estiver enganado, perdeu aqui a primeira e conseguiu inverter lá. E contra o São Paulo fez 2-0 lá e ainda, não sei se foi empate ou ganhou o jogo aqui. Então, pode ser um jogo complicado, como pode não ser. Por quê? Porque o Palmeiras, ultimamente, Odilmar, ele não tem altitude, não tem nada disso dele, não. Ele chega na casa do adversário e ganha. Na Libertadores a história tem sido essa. Então, vamos ver como vai ser o comportamento. É como o Seabra falou aí. De repente, chegar lá, colocar 2, 3 gols de vantagem, ele vai com o time que tiver em melhor condição, independentemente de ter jogado ou não nesta quinta-feira, né? Mas que a gente sabe que se o Cruzeiro for para São Paulo com a postura tradicional dele, deste campeonato brasileiro, correndo, competindo, isso aí vai impactar no jogo e vai fazer com que o Cruzeiro tenha uma grande possibilidade de vitória mesmo jogando fora de casa. Olha, Leão, o LDU perdeu pro Botafogo no Engenhão 1-0, ganhou em casa 2-0. Lá inverteu. Isso. E nas quartas ganhou os 2 do São Paulo. Ganhou de 1-0 no Morumbi, né, Rafa? Isso, 1-0 e depois 2-0 em casa. Exatamente. Então, e olha que lá, engraçado, lá na altitude o São Paulo teve várias oportunidades. O jogo estava 1-0, várias oportunidades para empatar e levou o segundo gol. E em casa, aí a LDU se fechou bem. Lembrando, a LDU é treinada pelo ídolo do Bruno Voloche, viu, Dilmara? É verdade. Thiago Nunes. Eu vou perguntar para ele daqui a pouco o que ele acha, né? Faz um bom pode trabalho, acontecer, né? De novo, fora do Brasil, né, Seabra? Tá Mas bem sim. 2 grandes times, Cruzeiro e Palmeiras, né, o Colombo? É a briga da ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. A gente acompanha, obviamente, tudo o que diz respeito ao campeonato, seja a briga lá embaixo, o meio, lá em cima e tudo mais. Com tipos, né, de características de jogo diferentes e que estão muito bem na temporada, né? Obviamente o Palmeiras tem um elenco que eu diria assim com um aproveitamento de banco maior do que o do Cruzeiro, que não é nenhum demérito, aí é questão de investimento mesmo, né? E talvez por isso até o do Cruzeiro seja um trabalho ainda mais bem feito. Mas, meu filho, eu não coloco favorito nesse jogo de jeito nenhum, porque a gente não sabe quem vai entrar do outro lado. O Cruzeiro é um time que se dá bem fora de casa também, então olha,
E você? É a grande chance do Cruzeiro se manter vivo nessa luta pelo título, Sim. né? Porque vai pegar matematicamente, aí pega, imagina, conquistar ponto, aí ganhar um astral elevado contra o Palmeiras, mas eu tenho só, não é nem discordar dos amigos, é só fazer uma observação que independentemente do placar de Palmeiras e LDU, eu tenho muita dificuldade para entender que o Palmeiras vai mandar um time próximo do alternativo contra o Cruzeiro. Não vai. Não vejo dessa forma em nenhuma hipótese. Sim, concordo com você. Nenhuma hipótese. Então, concordo assim, com você. abriu 2-0, não ganhou o jogo, empatou, enfim, o Palmeiras está correndo e correndo forte pelos 2 títulos, tem muita chance de chegar nas 2 pontas. E para o Cruzeiro significa, como eu disse, a permanência, né, do sonho de disputar o título, ainda que seja muito difícil. Da forma como o cenário está, acho que o empate também coloca muito obstáculo para esse sonho de mais um título do Campeonato Brasileiro. Mas não me lembro da última vez que Cruzeiro e Palmeiras fizeram jogos ruins. Eu também não me lembro. É uma Esse rivalidade, né, criada nos últimos anos, né, Rafa? E que, obviamente, faz com que esse jogo, além de ter esse peso que tem para essa temporada 2025, para esse Campeonato Brasileiro, tem um peso aí rival mesmo. Desde a década de 90, né? E foi criado em 90, por aí. Veio muito forte, né? O Cruzeiro com essa queda acaba tendo esse distanciamento com relação ao Palmeiras por todo o investimento, né? O Palmeiras, junto com o Flamengo, sendo referência nesse sentido do futebol nacional, e o Cruzeiro acaba desgarrando. A expectativa é que possa duelar nesse sentido, né? Porque se você se aproxima de um time que é referência e que sempre busca o título, é sinal de que você também vai tentar, vai almejar esses títulos. A expectativa é que seja essa e que realmente seja um bom jogo, né? Tô com o Leandro nessa, também não me lembro, sinceramente, jogos ruins aí recentes entre Cruzeiro e Palmeiras, e que seja assim, né? Que seja um jogo pegado, a gente imagina que seja de fato um jogo pegado, com o Cruzeiro adotando o que a gente espera do Cruzeiro, que a gente se acostumou a ver dentro desse Campeonato Brasileiro, e que o cansaço não possa pesar tanto, né? Pra gente conseguir ver esse Cruzeiro de uma entrega física muito forte, de uma pressão na saída de bola, mas de uma ligação rápida também pro ataque. A expectativa que a gente tem para esse jogo, que tem tudo para ser um grande jogo mesmo, para encerrar a rodada, né? Homem de confiança de Pedro Lourenço na Toca da Raposa 1, Adilson Batista é o responsável por coordenar as categorias de base do Cruzeiro, com um foco claro: formar e preparar jovens jogadores para reforçar a equipe dirigida por Leonardo Jardim. O ex-treinador, reconhecido como um dos principais reveladores de talentos da história do clube, destacou esse propósito em recente declaração. É uma experiência diferente, mas muito gratificante. Tenho feito tudo com amor e dedicação, porque esse trabalho exige isso, preparar bem esses garotos e entregá-los prontos ao time principal. Essa é a nossa missão, afirmou Adilson durante o evento Desafio de Gigantes que reuniu ídolos de Cruzeiro e Atlético no Mineirão. Adilson também ressaltou o papel fundamental de Pedro Lourenço, proprietário da SAF Celeste, e seu comprometimento em fortalecer a estrutura do clube, especialmente nas divisões de base. Ele comentou sobre o projeto de expansão das escolinhas conveniadas, citado recentemente pelo coordenador de scout Joaquim Pinto. O presidente solicitou a ele que desenvolvesse esse projeto. São cerca de 300 escolas. Isso faz parte da visão e do trabalho do presidente, e explicou. A Toca da Raposa 1, onde atuam as equipes até o Sub-17, vem passando por melhorias contínuas. O mesmo ocorre na Toca da Raposa 2, que abriga o elenco profissional e o time Sub-20. Atualmente, 4 jovens formados na base foram promovidos ao time principal: o goleiro Otávio, o lateral esquerdo Cauã Prates, o volante Murilo Hickman e o atacante Kaique Kenji. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!